Jesus acabou de fazer uma grande multiplicação, que se tornou um clássico da Bíblia. Para quem você perguntar, para a religião que você expressar esse versículo, esse capítulo, essa passagem, o povo vai conhecer. Isso é um clássico da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus estava pregando entre a multidão e o povo reclamava que estava com fome. Mas veja só, a mensagem para você essa tarde não é isso não. Nós vamos chegar lá ainda. Mas eu quero dizer para você, minutos antes do milagre que eu vou expressar acontecer, o que Jesus estava fazendo. Ele estava ali no meio do povo. E a Bíblia diz, alguns livros dizem, paralelos à Bíblia, que tinha 5.000 pessoas. Só que tinha mais de 15.000. Por quê? Porque o censo de Israel, eles não contavam as cabeças de mulheres e de crianças, somente os homens. E ali tinha homens, mulheres e crianças que ultrapassava 15.000. Imagine você, um estádio lotado com 15.000 pessoas. É fácil ou é difícil alimentar todo esse povo? Difícil, né? E de repente chegou ao ouvido do Senhor Jesus, através de Pedro, algum dos seus discípulos que estavam ali, dizendo: "Ô mestre, o povo está com fome, despede ele." Veja só como nós queremos às vezes ensinar Jesus como trabalhar, né? Me perdoe, meu cabelo está meio arrepiado aqui, estou num lugar de vento. Olha que lugar bonito, gente. É aqui que eu falo com Deus, ó. É aqui que eu venho toda tarde buscar a Deus, escutar salmos, deixar as minhas petições e trazer uma mensagem abençoada para vocês. Mas vamos lá. Às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar, né? Como os discípulos, a Bíblia relata. Um dos discípulos chega a Jesus: "Senhor, despede eles, tem muita gente, eles estão com fome." Aí Jesus fala: "Ah, eles estão com fome?" Aí o Pedro, talvez junto com Bartolomeu ali, disse assim: "O único que não está com fome aí é um menininho." "Ah, um menininho? Por quê, Pedro?" "Porque ele está junto com a mãe dele e a mãe dele trouxe um bornazinho, uma espécie de bolsa, e colocou ali para ele 5 pães e 2 peixinhos. Quer dizer, ele tem comida, mas o resto está todo mundo reclamando." E Jesus se aproveita dessa ocasião. E é aí que a gente entende que nas mínimas coisas o Senhor faz as máximas coisas. Jesus fala: "Ah, então é assim? Então tem alguém aí que está com um bornazinho com 5 pães e 2 peixinhos? Pede para ele emprestar esses 5 pães e 2 peixinhos para mim." E de repente Pedro, meio que ali aflito, disse, disse no seu coração: "Mas aquela comida é dele, como que eu vou lá pedir? Ainda tirar da mão de um menino, de uma criança?" Mas toda vez que Jesus manda fazer, o serviço já está feito, só precisa de alguém para executar aquilo. Já está pronto, já está tudo pronto, basta a gente acreditar e confiar. Se ele fala vem, vem, se ele fala vai, vai, se ele faça, faça. Talvez Pedro, meio que se indagando dentro do seu coração, chegou até o menino, talvez meio que trêmulo, disse: "Olha, o mestre pediu para que eu tomasse de você esses 5 pães e 2 peixinhos, ou que você emprestasse. Eu não sei bem o que ele vai fazer, mas ele pediu." E o menino e a mãe, sem muita resistência, disse: "O mestre pediu, tudo bem, pode pegar." E aqui a gente aprende outra coisa, que quem empresta a Deus não fica no prejuízo. Ai, irmãos, eu não sei se eu prego para mim, eu não sei se eu prego para vocês, eu não sei se eu choro, porque a palavra de Deus é tão forte, bate tão dentro da gente, que você vê, eu sou um Jeremias, irmão, sou um profeta chorão, sabe? Continuando, retomando as forças aqui, o negócio bate forte, irmão. Quem empresta a Deus não fica no prejuízo. E esse menininho empresta, e quando chega nas mãos do Senhor Jesus, Jesus pega 5 pães, 5, e só tinha 2 peixinhos. Ele ergue, parte o pão, os peixes e dá graça. Olha a parte importante, ele deu graças antes de fazer a repartição.
E a Bíblia diz que os discípulos, a partir do momento que ele puxava uma parte do pão e dava para um discípulo, já crescia. Puxava, dava e os pães, os peixes começaram a se multiplicar. Multiplicaram a ponto de alimentar 15.000 pessoas. E Jesus, como nunca deixa margem de dúvida, a Bíblia ainda diz, porque muitas vezes, né, tem alguns haters aí, ou muitas vezes tem algumas pessoas ateus, que também são nossos irmãos, amos de coração, tem amizade com muitos, que podem dizer assim, mas viu, isso daí não foi verdade não. Só que Jesus falando assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai alimentar toda a multidão e vamos deixar registrado que vai sobrar 12 cestos de pães. 12. Sobrou. Ficou registrado isso. Todo mundo comeu e ainda sobrou. Pois bem, eu começo minha mensagem agora. Jesus acabou de fazer esse milagre, que virou um clássico, e mediante a isso, ele começa a andar, ou seja, ali ele já virou uma atração, já virou um super-homem da multidão, aquele que no qual alimentou muitas almas, muitas vidas que estavam ali perecendo, e ele começa a andar, talvez num caminho igual esse aqui, ó. Ele estava andando, caminhando, e a Bíblia diz que ele estava alguns passos à frente dos seus discípulos, porque os seus discípulos vinham atrás dele. Só que atrás dos discípulos a multidão também estava vindo. Então perceba você a cena, vou ilustrar para você. Jesus acabou de fazer um milagre, acabou de pregar a mensagem, não fez como os discípulos queriam que dispensasse. Ele falou, não, vai todo mundo ficar aqui, vai comer dos dois jeitos, fisicamente e espiritualmente. Porque se o problema é fisicamente, a gente vai transbordar, a gente vai multiplicar. E é isso que Deus vai fazer na sua vida, tá? Fica tranquilo, fica calmo. Aí o que aconteceu? Jesus andando, os discípulos uns passos atrás, e atrás dos discípulos a multidão, veio todo mundo junto. Jesus falando assim, mas será que o povo está com fome ainda? Com fome não está, porque sobrou 12 cestos, quem quisesse repetir e comer tinha lá. Aí um dos discípulos, talvez Pedro, correu, deu uns passos mais largos e chegou até Jesus e disse, ô mestre, a multidão está seguindo a gente. E Jesus diz assim, mas Pedro, eles não estão todos alimentados? Sim, mestre, estão todos alimentados, mas estão seguindo a gente. E de repente Jesus disse assim, deixa eles que sigam, deixa que venham. E Jesus continua andando. Sabe onde que Jesus chegou? Ele chegou no mar de Genezaré, bem na frente assim, ó. Sabe onde que é o mar de Genezaré? É o mar da Galileia. E quando ele chega de frente com o mar, ele olha para os seus discípulos e disse assim, ó, você tá vendo esse barquinho aí? Pega esse barquinho, atravessa, vai lá para Betsaida. E eu vou subir aqui no monte, eu vou orar um pouco. Vou me despedir da multidão, tá? Pode ficar sossegado. Olha que coisa linda, né, irmãos? Jesus ainda disse, não, eu vou despedir da multidão aqui, vou falar para eles que cada um volte para sua casa, vocês vão atravessar o mar de Genezaré, o mar da Galileia aí, e eu vou ficar aqui. Eu vou orar um pouco, veja só o que Jesus fala nesse versículo. Ele diz assim, depois eu vou ter com vocês, depois eu vou de atrás. Aqui fica um grande mistério, uma grande incógnita, não sei se você já parou para pensar. Aí os discípulos, sem muito reclamar, porque já tinham visto grandes milagres e falando assim, bom, vamos obedecer, né? A outra vez a gente tentou falar com o mestre que a gente poderia fazer assim, assim, assado, e a gente não sabia de nada. Provou mais uma vez que ele está no controle. Os discípulos foram lá, talvez Pedro, Tiago e João, que já tinham experiência ali, né? Que trabalhavam naquele lago antes de conhecer Jesus, com a vida da pesca. Começa a arrumar o barquinho ali. E quando eles vão sair, alguém fala assim para Pedro, Pedro, Jesus falou que vai depois, mas você parou para perceber? Olha aqui, ao sul, olha ao norte, não tem mais barco. Como que Jesus vai depois? Pedro falou, rapaz, e é verdade mesmo. Como que Jesus vai conseguir alcançar a gente, se encontrar com a gente? Aí Pedro falou, pera um pouquinho, eu vou descer, eu vou lá falar com ele. Eu não queria falar, porque a última vez que eu fui falar com ele, eu caí do cavalo, mas ele foi. Chegando lá, Jesus olha para Pedro
vindo desesperado na sua direção. E Pedro encosta em Jesus e diz assim: ô mestre, eu não queria ensinar o senhor de novo a trabalhar, eu não queria questionar as tuas ordens, mas eu não sei se o senhor percebeu, não tem mais barco aqui. Como que o senhor vai depois? Ah, irmão, Jesus não fica bravo quando a gente questiona ele não, porque nós estamos na condição de errantes, de pecadores, a gente não sabe nada, a gente não sabe um passo à frente do que estamos dando. Eu posso ver pelos olhos da fé, eu estou conjecturando com você, estou dando asas à minha imaginação aqui, já com vontade de chorar de novo por essa expressão de Jesus. Talvez Jesus abraça, joga o braço por cima do ombro de Pedro e fala assim: Pedrão, põe a mão na cabeça dele, Pedrão, só obedeça, só faça o que eu estou mandando, tá? Não se preocupe se tem barco, se não tem barco. Entra dentro do barco, você comanda o pessoal ali, você conhece todas essas águas aqui, né? Porque você vivia aqui. Vai lá para Betsaida, eu vou subir lá, vou orar um pouco, depois eu vou atrás de vocês. Pedro abaixando a cabeça, sem muito o que questionar, voltou para o barco. Quando chegou no barco, os discípulos disseram assim: daí Pedro, o que ele falou? Não, ele falou assim que é apenas para a gente pegar e ir. Eu vou só dar uma pausa nessa mensagem aqui para dizer para você que quando Jesus mandar você ir, vá. Independente da situação, do jeito que está, como se encontra. Ele mandou ir, vá. Vá. Irmãos, aquele dia, para Pedro, seria um dia normal. Seria um dia tranquilo. Por quê? Porque Pedro falava assim: bom, todas as manhãs ou talvez de madrugada eu fazia o mesmo procedimento. Entrava no barco, ia dentro desse mar e ali eu fazia minha pesca e voltava. Um dia normal, tranquilo. Algo que Pedro já tinha feito inúmeras vezes. É a mesma coisa você sair da sua casa, quando você vai para a igreja, para alguma festa, para algum lugar. Você entra dentro do seu carro, afivela o cinto, dá a partida e vai. É normal, não é? Só que aquele dia ia ser diferente. Pedro não sabia o que ia acontecer. Por isso que eu abro outra prévia aqui para dizer para você: esteja sempre preparado, sempre vigiando e orando, porque você não sabe o que pode acontecer. Talvez um dia normal que você acorda cedo, um itinerário que você percorre, que você faz, é um itinerário que você está acostumado a fazer, só que você não sabe que talvez possa ser que aquele dia seja diferente. Então por isso esteja preparado. Eu não quero me delongar muito nessa mensagem, mas irmãos, eu teria aqui conteúdo para ficar 2 horas falando dessa mensagem, mas eu preciso aqui meio que segurar uns 5, 10 minutos aqui no máximo, dar uma resumida, porque tem muitas maravilhas através dessa mensagem. E os discípulos foram. Jesus, conforme tinha dito, subiu no monte e começou a orar. Aquele mar, praticamente, ele tem 22 km por 19 de largura, e eles estavam praticamente no meio do mar, e começou uma tempestade. A ponto dos discípulos começarem a remar, e o vento contrário, o barco não saía do lugar. Não saía do lugar. E de repente, naquela aflição, Bartolomeu talvez, olha para Pedro e disse assim: ô Pedro, por isso que Jesus não queria vir, tá vendo? Acho que ele sabia que ia encontrar essa tempestade, né? E por isso que eu acho que ele não quis vir junto com a gente. Ficou lá. E Pedro, mas viu, tá difícil o negócio aqui, não é assim, eu nunca vi isso. E a Bíblia diz que já era a 3ª vigília da noite. Já era. E eles estavam ali, passando aquela dificuldade. O barco não ia para frente nem para trás. E os judeus, eles dividem a vigília da noite em 4 vigílias. A primeira começa das 6 às 9, das 9 à meia-noite, meia-noite às 3, das 3 às 6. A Bíblia diz que era a 3ª vigília, que hora que era? 3 horas, praticamente, da madrugada. Mas como você sabe que os discípulos faziam tempo que estavam remando ali? Porque praticamente através dos estudos paralelos à Bíblia, eles saíram daquele beiral ali, daquela face do mar ali, onde eles estavam em terra firme, por volta de 5, 6 horas da tarde. Estava de dia ainda. A travessia, coisa de 2 horas, 2 horas e meia, eles conseguiam chegar até Betsaida. Então praticamente o cálculo era de umas 8 horas, no máximo estourando, tá em Betsaida. Já era 3 horas da manhã. 4ª vigília da noite, 3ª vigília da noite, a 2ª vigília passou, a 1ª passou.
E o barquinho não saía do lugar. E Pedro pensou, a gente vai morrer. Só que a Bíblia diz que lá do monte onde Jesus estava, em terra firme, Jesus os observava. Jesus olhava. Eu gosto de abrir parênteses, e vou abrir mais um aqui. Talvez você esteja no meio do mar, não um mar literalmente de água, em cima de um barco, não literalmente vento soprando na sua face, mas talvez você esteja passando uma dificuldade. Talvez você esteja passando uma luta no escuro que ninguém vê. Irmãos, agora pare e perceba. A Bíblia diz que Jesus estava lá em terra firme, olhando para os discípulos. Já era terceira, quarta vigília da noite. O barco naquele tempo não tinha eletricidade. Mas tinha lampião, lamparina, lanterna de querosene, de óleo. E quem é que disse que uma lanterna parava acesa com aquele vento? Com água entrando dentro do barco, jogando água o mar jogava água de balde dentro do barco. Só que Jesus, ele consegue enxergar você lá no fundo do abismo. Ele não precisa praticamente de uma localização mostrando para ele onde você está, porque ele conhece, ele sabe onde você se encontra, a sua localização geográfica, a geolocalização da sua vida ele tem nas palmas da mão dele. E a Bíblia diz que ele estava como olhos como chamas de fogo, olhando para aquele barquinho. Aí Jesus diz assim para ele mesmo: bom, eu disse para os discípulos que eu ia ter com eles, que eu ia ir atrás dele. Acabei de orar, despedi do povo. E ele chega, agora é interessante. Ele chega na frente do mar. E agora começa a se lembrar do que Pedro disse para ele. Não tem barco, não tem ninguém para atravessar ele. Como que ele vai? Hã? Responda aí você, como que Jesus vai? Aí Jesus, ele olha para a água. Às vezes é meio fictício, às vezes é meio loucura, mas a Bíblia diz que o que é loucura para o mundo é uma grande sabedoria para Deus. E às vezes é assim que acontece, eu acredito, irmãos. Até porque a Bíblia diz assim, que um grande peixe comeu Jonas. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas comeu o grande peixe, eu acreditaria. Mas como? Não tem cabimento. A boca de Jonas não cabe nem uma escama do peixe. Mas se a Bíblia está dizendo, eu acredito. Então tem coisas, irmãos, que não pertencem a nós. Pertence a Deus acreditar. E o que aconteceu? Jesus olha para a água e diz assim: ô água, eu sei que o estado que você se encontra aqui na terra são em 3 estados. Ou você pode estar líquida, sólida ou gasosa, né? Aqui estou olhando, você está no estado líquido. E a química e a física comprovada, que já temos aqui na área terrena, diz que tudo que é mais pesado que você, ao tocar em você afunda. E tudo que é mais leve que você, ao tocar em você flutua. E comprovado é que o ser humano é mais pesado, as moléculas, e vão se afundar ao tocar em você. Mas eu não quero saber. Isso Jesus dizendo para a água. Eu não quero saber sobre as leis estabelecidas aqui na Terra. Para começo de conversa, quem criou as leis fui eu, quem criou a química fui eu, quem criou a física fui eu, e quem criou você, água, fui eu. Então eu não devo satisfação a você, água. Eu não tenho que pedir para você nada, para você fazer conforme regem as leis da terra, porque eu não sou desse mundo e é eu que mando. E digo mais, eu vou pisar nas suas costas e você vai me levar em segurança. E nem molhe minhas sandálias que eu comprei lá no centrinho de Cafarnaum. E vou andar. A água, acredito que olhou para Jesus e disse assim: mestre, se pudesse te levar no colo, eu te levava. Sobe. O senhor manda em tudo. O senhor conhece tudo. Já estou encerrando, tá, irmãos? Amigos, colegas e parentes, já estou encerrando. E Jesus, quando ele dá o primeiro passo,
ele arranca do seu bolso um aparelho, ou talvez um celular de última tecnologia, e fala assim, bom, eu preciso agora pegar a altitude, longitude, inclinômetro, pegar o barômetro, pegar a bússola, profundidade, para conseguir chegar até aquele lugar, para não errar. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus não precisa de nada disso. Ele sabe a localização certinha onde você está dentro do seu problema. E os discípulos, irmãos, vamos deixar um pouquinho Jesus ali, que ele já vai sair andando em cima da água. E a gente precisa encerrar também. E os discípulos, voltando lá para o barco, começaram a se perguntar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar dentro da história, para dizer que você e toda a sua família está dentro daquele barco a pique. Vento de todo lado, tempestade, acreditando que você vai morrer. Qual seria, pare e pense, reflita, entra dentro dessa história, qual seria o seu pensamento naquele momento de como você sairia dessa situação? Talvez você fale assim, nossa, mas eu preciso ir. Não precisa nem ir lá. É só você parar e refletir o problema que você está tendo ao ouvir essa mensagem. É finança? É dívida? É na saúde? É um laudo de um médico que disse que o seu caso não tem mais jeito, de algum familiar, do esposo, dos filhos, que vai morrer? E mediante a isso, quando você ouve uma mensagem dessa, você começa a imaginar, bom, eu preciso calcular, imaginar como que Jesus pode fazer. Eu acredito que se for da doença, um anjo vai entrar lá no quarto, vai colocar as mãos e o meu filho vai ser curado, a minha esposa vai voltar a sair das aparelhagens, vai voltar a respirar sozinha. A gente começa, se for um problema de finanças, a gente fala assim, olha, algum dinheiro vai cair na minha conta, a gerente vai ligar dizendo que não acha mais aquele meu débito, que sumiu. Não é assim, a gente tenta imaginar algum tipo de milagre. Porque tem que acontecer alguma coisa. Se Jesus vai fazer um milagre, alguma coisa tem que acontecer. Explodir do nada, você acordar e nada. Não, algum fator precisa existir. Só que aí nessa mensagem é diferente. Os discípulos talvez estavam ali falando assim, o que a gente pode... Será que não vai passar um barquinho aqui mais sofisticado que o nosso, maior que o nosso, para nos ajudar? Será que a gente conseguir entrar na diagonal aqui, tentar remar na diagonal, o vento não vai cessar, a gente vai tentar cortar a linha desse vento, dessa tempestade? Será que daqui 3, 4 minutos a tempestade não vai parar? Então eles estavam tentando imaginar que forma que o milagre vai chegar. É igual nós, como eu acabei de explicar. Se é uma doença, a gente imagina de um jeito que o milagre vai chegar. Se é na finança, ou seja, a área que for o problema que está estampado na sua vida. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que todas essas probabilidades e estatísticas vão cair por terra, porque Jesus vai fazer um caminho diferente para te abençoar. Ele não vai se basear nas suas estatísticas, nos seus prognósticos, nos seus protocolos. Ele vai fazer algo diferente, de uma forma diferente, que você nunca imaginou. E eu vou te provar. Você acha que os discípulos, lá no meio do mar, iriam imaginar que Jesus ia vir andando em cima das águas? É a última coisa que eles iam pensar. Fica com essa reflexão. Vamos voltar lá para a praia. Jesus começa a caminhar. Começa a andar sobre as águas. E quando ele está se aproximando perto do barquinho, retomamos aqui. E quando Jesus começa a chegar pertinho do barco, existe aquela fumaça, aquela neblina que paira sobre o barco, a ponto deles não conseguirem enxergar 5 metros à frente. E Jesus estava ali próximo. E de repente os discípulos começam a olhar e começam a dizer, gente, fantasma, fantasma, tem um fantasma andando ali em cima das águas. É assim que acontece com a gente, quando a gente está no problema, quando a gente está na luta, na perseguição. A gente começa a ver coisas que não existem. Os problemas começam a entrar dentro da nossa mente, tiram o nosso sono, causam insônia, tiram a nossa fome. Outros, ao contrário, comem mais do que devia, a ansiedade bate, a depressão chega e a gente começa a imaginar 100 vezes mais do que o problema é. A opressão começa a vir. E os discípulos começaram a olhar
E de repente olharam, firmaram os olhos e Jesus começou a chegar mais perto. Pedro disse assim: Senhor, é você? Jesus disse assim: sou eu, Pedro. É o Senhor? Sim, sou eu, Pedro. Eu não falei para você ir na frente que depois eu chegava onde vocês estavam? Eu fiz um caminho diferente. Você imaginava que eu ia vir assim até vocês? Nós jamais imaginaríamos. Mas espera um pouquinho. Se é o Senhor realmente que está aí, eu acredito, olha Pedro dizendo, eu acredito, mestre, que eu tenho algum crédito com o Senhor. E quando a gente tem crédito, quando a gente tem méritos na vida da gente, vindo da parte de Deus, as bênçãos chegam mais rápido. Chega num banco pedir um empréstimo para ver se você consegue. Se você estiver devendo lá, o gerente vai falar, não, você não tem crédito, você não tem mérito, não vou liberar. Se de repente você é um ótimo cliente, vão conseguir liberar para você. No reino dos céus é a mesma coisa. Aí Pedro olha para Jesus e disse assim, Senhor, o Senhor disse para nós, o Senhor lembra que o Senhor falou para entrar no barco e não sair dele? Por mais que a tempestade viesse, era para a gente não sair do barco. E eu não saí. Pensei várias vezes em pular, em tentar nadando, em tentar fazer do meu jeito, mas eu não saí, eu fiquei firme. O Senhor disse que ia se encontrar com a gente. Eu esperei até agora para esse encontro acontecer e aconteceu. E eu estou na obediência. Fiquei dentro do barco, não saí, tentando chegar a Betsaida onde o Senhor mandou. Então, eu peço que já que praticamente eu te obedeci, se realmente o Senhor está dizendo que é o Senhor, eu quero ter com o Senhor. Eu quero ir aonde o Senhor está. O Senhor me autoriza? Irmãos, às vezes a gente começa a dizer assim, esse Pedro é ousado, né? Porque se é eu, ou talvez algum de vocês que esteja ouvindo essa mensagem, ficaria agarrado ali na polpa do barco falando assim, ai, graças a Deus ele chegou, ele repreendeu a tempestade, eu quero mais é que ele entre aqui e a gente vai embora. Eu não quero passar disso, eu não quero experimentar mais coisas diferentes não. Já quase morri aqui. E Jesus olhando talvez para Pedro, pensando, falou, ô cabra macho, é isso que eu procuro no ser humano. Tá no meio da luta, tá no meio da tempestade, tá no meio da prova e ainda quer ter experiências comigo. E Jesus disse assim para Pedro, vem Pedrão, vem, sou eu mesmo, pode tacar o pezinho na água aí, vem. E todo aquele que arrisca a sua vida na direção de Cristo não se afunda. Todo aquele que arrisca a sua vida no mandar de Deus, ele falou vai, vá, ele falou fica, fica. Todo aquele que se nega para ir na direção de Deus, ele não é decepcionado. Mas se você vai falar para mim assim, viu, mas tem alguma coisa errada, é porque Pedro afundou. Sim, a gente vai chegar lá. Pedro coloca o primeiro pé na água e vê que a água tá sólida. Fala, pera um pouco, acho que eu coloquei o pé em cima de algum toco, de alguma árvore que estava aqui enroscada. Deixa eu colocar outro pé. E a Bíblia diz que ele coloca os dois pés em cima da água e começa a andar. Ele dá um passo, dois passos, três, talvez ele se afastou do barquinho uns 10 metros, ali uns 12, 15 passos. E os discípulos todos olhando, falando assim, gente, o que está acontecendo diante dos nossos olhos? Só que em dado momento, Pedro olha para o lado sul, para o lado norte e fala assim, Jesus repreendeu a tempestade, o vento parou, mas parece que vem vindo uma tempestade lá de novo. Ele olha para trás e fala assim, gente, se eu decidir voltar para o barco, está um pouquinho longe. E ele começa meio que duvidar. Ele começa a tirar os olhos do mestre, porque até então, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando. E é assim a nossa vida. Enquanto você está olhando para Jesus, você não afunda. A partir do momento que você coloca os problemas acima de Jesus e começa a enxergá-los de forma mais veemente, você começa a afundar. E a Bíblia diz que foi notório, ele começou a afundar. Agora eu pergunto, Pedro morreu? Morreu? Não. Porque quando ele começa a afundar, aí é a hora que muitos pregadores, muitos pastores começam a dizer assim, ah, Pedro é pouca fé, Pedro só envergonha o evangelho. Tá vendo? Quis dar uma de bonitão, quis sair do barco, quis andar em cima das águas, não aguentou e afundou. Mas eu vou fazer uma pergunta. Você que me ouve aqui, você conhece alguém que conseguiu dar 15 passos em cima da água? Você conhece alguém que
conseguiu fazer essa façanha. Ah, eu vejo uns mágicos aí na televisão, na internet. Aquilo lá é ilusão. Aquilo ali é um cenário todo projetado para que aquilo acontecesse, mas ninguém pode andar em cima das águas, a não ser que Deus permita. E Pedro teve essa experiência e experimentou isso daí. E eu vou encerrar. Pedro morreu? Não. Porque a Bíblia diz que quando ele estava afundando, Jesus já estava pertinho dele, o tomando pela mão. E o pegando pela mão, Jesus levanta Pedro e coloca ele de pé, em cima das águas, no lombo da água, na costa da água. Fala assim: água, sustenta meu filho aí. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou te explicar para a gente encerrar. Que o cair, o afundar, o duvidar é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele sabia tudo o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Ele falou assim: Pedro, eu estou tão feliz com você, Pedro, que você não duvidou quando eu mandei você sair do barco. Você apenas se atemorizou, você apenas ficou com medo no meio do processo, mas você veio. Irmãos, é isso que Deus quer da gente, mediante a situação, mediante o problema. Deus não está preocupado. Deus não está preocupado com o que você fez. Deus não quer saber o lugar que você caiu. Ele quer saber o momento que você vai se levantar. É isso. Porque o pecado destrói o homem não quando ele peca, quando é descoberto. Porque até então o homem começa a pecar e ninguém descobre, ele continua fazendo essa prática por vários anos. Mas quando descobrem, ele perde o ministério, ele perde a igreja, ele perde sua vida, perde sua família, perde sua esposa. Então o pecado vem com a consequência, não quando a gente faz, mas quando é descoberto. Acredite, você pode cair quantas vezes for. Sempre tem alguém no meio da sua luta, no meio da sua tempestade, e esse alguém é Jesus, para te pegar pela mão e falar assim: viu, você não vai morrer afogado aqui não, se você quiser eu posso te puxar para cima, você quer? Então vem. Quer, irmãos? Quer, meus amigos? Quer sair dessa luta? Fala para Jesus: eu quero. Ele vai pegar na sua mão e vai te colocar para cima novamente. Fica com essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.